Entre 1979 e 1983, nós tivemos uma seca muito grande aqui no sertão, comparada a uma seca que tivemos entre 2009 e 2016 aproximadamente aqui. As autoridades reportaram oficialmente mais de 100 mil mortes entre 79 e 83 em decorrências da seca aqui no Nordeste. Embora estudos demonstram de que esse número deve ser aumentado para aproximadamente 700 mil pessoas, especialmente crianças. A Articulação do Semiárido Brasileiro, essa organização, ela fala em torno de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de mortes em decorrência dessa seca. O que é muito interessante é que numa seca similar entre 2009 e 2016, não há registro de mortes por conta da seca. Não há registro de mortes com relação à seca. Isso é algo, na minha opinião, muito interessante e nos faz indagar. Por que não tem essa morte? Por que não tiveram essas mortes? E aí a gente pode trazer alguns dados interessantíssimos. O primeiro dado interessante: entre 1979 e 1973 não existia Sistema Único de Saúde, não existia SUS. Embora hoje a gente possa reclamar do SUS, é muito interessante a gente perceber que há muito pouco tempo atrás um cidadão comum brasileiro não poderia levantar sua voz e dizer que saúde era um direito. Saúde era algo a ser buscado numa santa casa de misericórdia. Não era direito. Entre 1979 e 1973, no sertão aqui do Nordeste, nós também não tínhamos, as pessoas não tinham acesso à educação. É muito importante a gente lembrar que nós só atingimos o índice de mais de 90% de crianças na escola já na década de 90 no Brasil. E, como nós sabemos, a Organização Mundial de Saúde deixa isso muito claro, quanto mais a mulher estuda, por exemplo, menor a mortalidade infantil. Outro dado importantíssimo é que entre 79 e 83, as políticas de extensão rural, ou seja, as políticas de que pessoas iam lá, de instituições como a Embrapa, ou como aqui em Pernambuco, o IPA, para junto construir conhecimento com o pequeno agricultor, não existia. Hoje é comum, nós não vamos encontrar nenhuma casa praticamente do semiárido brasileiro que não tenha sua cisterna. Nós não vamos encontrar lá um pequeno agricultor que já não saiba fazer alguma forma e que aprendeu a partir do próprio conhecimento popular, mediatizado por esse conhecimento de extensão rural da academia, novas formas e mais inteligentes formas de se conviver com o semiárido. Também entre 79 e 83 não existia, por exemplo, nenhum programa de renda mínima e que pudesse estruturar os outros programas de políticas públicas que não existiam no Brasil. Como, por exemplo, existia entre 2009 e 2016 o Bolsa Família, que era um programa que ainda é um programa de renda mínima, mas que ao mesmo tempo articulados com programas como o programa de UPET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, articulado com programas com mais educação, programa Saúde na Escola, ou que simplesmente exige ainda que as crianças frequentem a escola. Em outras palavras, entre 79 e 83, nós não tínhamos políticas públicas, ou tínhamos pouquíssimas políticas públicas. Entre 2009 e 2016, com todos os equívocos que nós tivemos, nós tínhamos políticas públicas. E foi isso, essas políticas públicas articuladas com as lutas dos movimentos sociais, por exemplo. Quer dizer, foram os movimentos sociais que passaram a mudar, inclusive, a nomenclatura contida nos livros didáticos, mas não só nos livros didáticos, mas na nomenclatura da luta em geral por aqui, que não era uma luta de combate à seca, mas sim uma perspectiva de convivência com o semiárido. Lutar num combate à seca é mais ou menos como na Sibéria nós queremos políticas de combate à neve. Né? Não adianta você na Sibéria querer combater a neve, você precisa conviver com a neve e ali gerar o seu sustento. Como no semiárido, não adianta você combater a seca, você tem que conviver com o semiárido, conviver com a seca. Porque é um lugar lindo, um lugar maravilhoso também, com também seus defeitos como em qualquer lugar do mundo. Mas onde é que eu quero chegar?
Eu quero chegar que isso não ganha eleição, isso não ganhou eleição. Isso explica muita coisa, na minha opinião. Nós estamos num momento onde o cidadão comum, o cidadão que, como lá no conto do Cortázar, o cidadão que consegue ter um carro, que consegue estar ali numa autoestrada, numa coisa insana, que é passar, por exemplo, horas e horas vivendo nas grandes cidades, que são a maioria dos eleitores do Brasil hoje, no Brasil urbano, no Brasil sem horizonte, sem perspectiva, num Brasil onde a gente não convive mais, ou cada vez mais como no mundo todo, relações face a face de convivência, nós não reinventamos com as novas tecnologias formas mais saudáveis de se fazer política. Pelo contrário, essa eleição foi aí estigmatizada e muito claramente a gente percebe a influência das fake news, a influência das redes sociais, para mais desinformar do que informar. Nós preferimos votar em mitos que dão respostas absolutas, que buscam conforto para a nossa angústia. Como lembra o Zygmunt Bauman, né? Nós estamos vivendo um tempo da falência dos governos dentro do que como foram inventados dentro da perspectiva dos estados nacionais. Nós não votamos mais nos governos que fazem políticas públicas e nós não somos nem capazes de reduzir, de reconhecer, por exemplo, políticas públicas que fazem com que 1 milhão de pessoas não morram. 1 milhão de pessoas não morram. Nós não conseguimos perceber isso. Nós votamos em mitos, nós não votamos em políticas públicas. Nós queremos, e aí nós geramos seitas, como naquele livro da Tribalização do Mundo, daquele filósofo ainda vivo, do Michel Maffesoli da França. Nós vivemos novamente a tribalização do mundo, nós precisamos de totens, nós precisamos de mitos. E aí nós viramos seitas, seja o lulismo, seja o bolsonarismo. Nós não conseguimos mais voltar a uma racionalidade política feita na convivência humana. Oxalá a gente possa reinventar formas, usando mesmo as tecnologias, como eu estou fazendo agora, para tentar sair desses engarrafamentos sem fim que nós nos entrincheiramos. Engarrafamentos de imobilidade física, imobilidade de convivência e, consequentemente, de imobilidade política. É preciso nos reinventarmos e reinventarmos a forma de fazer política. E resgatar que somente através de políticas públicas e não em mitos, que é onde que as pessoas querem consumir mitos, imagens, memes, stickers, mas que a gente possa, de certa forma, estreitar nosso laço de comunicação e informação com o eleitorado, com o cidadão comum, com o cidadão em geral, para que a gente possa encontrar soluções e fazer política baseada em políticas públicas consistentes. E que as pessoas consigam visualizar isso. Isso é invisibilizado. Mesmo aqui no sertão isso é invisibilizado. As pessoas mesmo que não conseguem perceber isso, mas os dados são concretos e são claros. Pessoal, já falei demais, ainda tenho mais algumas horas talvez de engarrafamento para eu conseguir andar aqui uns poucos quilômetros em Recife. E desejo que a gente possa um dia desses